Olá pessoal, meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista e hoje eu estou aqui para reagir a mais um vídeo com vocês. O de hoje é sobre o padrão de beleza coreano. A Coreia está tão em alta, né? Mas eu ouvi dizer por aí que lá também eles têm um padrão de magreza extremamente rígido, como nesse vídeo que eu vou analisar, vou olhar junto com vocês aqui. Sempre, é claro, né, com a minha visão aí de nutricionista, trabalho bastante com mudança de composição corporal, principalmente de mulheres falsas magras, aquelas magras que têm uma gordurinha que querem perder. Inclusive, vou deixar aqui já na descrição o link para consultas aqui no meu consultório, presenciais ou por vídeo, atendo pacientes do mundo todo. E vou deixar também aqui embaixo o link da minha mentoria, que é a mentoria da Magra Definida. Eu ensino tudo, tintim por tintim, como deixar de ser falsa magra, até calcular a própria dieta. E o meu marido, que é treinador, te ensina a montar o próprio treino. Mas vamos lá reagir a este vídeo. É um vídeo do Will Tennyson. Esse vídeo ele tá com mais de 14 milhões de visualizações. E eu vou assistir tomando meu cafezinho. Não seja gordo, não seja feio, não seja pobre. Certeza que você sabe que é a capital da cirurgia plástica. Você acha que... Então, né, um país onde, ele colocou até o título ali, o país que é ilegal ser gordo. Não é que existe uma lei que torna ilegal ser gordo, mas tudo conspira para que as pessoas com sobrepeso não sobrevivam, digamos assim, num país como esse. O que eu conseguir aqui vai ditar como me sinto sobre mim hoje. Primeiro aqui diz, você é um alienígena, ponto. Quer dizer, eu prefiro ser chamado de alienígena do que de balofo. Então acho que se não consigo passar por isso, não sou considerado humano. Foi, mas quase pegou. Esse próximo é, você não deveria ser assim, o que meio que soa como uma ameaça. Meu Deus, estou raspando isso. Apenas gordinho. Então não é tão verbal quanto os outros, mas ainda assim tão ofensivo. Gordinho. Eu acho que isso está mudando os planos para o café da manhã muito rapidamente. Não, é louco pensar que sou considerado gordinho na Coreia, porque gosto de pensar que estou em boa... Olha aí, né? O quanto é normalizado lá essa ferição da quantidade de gordura, do tamanho da pessoa, né? E claramente ele é um rapaz que tá normal, né? Não tem sobrepeso, e ali ele é considerado chubby, né? Se não me engano, foi o que apareceu ali para ele, onde ele já não conseguiu mais passar. E é claro que o sobrepeso, a obesidade, eles são sim muito prejudiciais para a saúde. Eu sou a pessoa que mais defendo isso. Eu não normalizo, eu não romantizo obesidade. Eu sempre falo que mesmo que os exames da pessoa estejam normais, não significa que a saúde dela esteja boa, porque quando há um sobrepeso, significa que ossos, articulações, coração, pressão, tudo mesmo que esteja normal por enquanto, tudo isso já está trabalhando diferente no teu corpo. O teu corpo, o teu coração, a tua pressão, teu sangue é bombeado com uma dificuldade diferente quando tu tá dentro de um peso saudável ou quando tu tem um sobrepeso, uma obesidade. Mesmo que ainda não apareça qualquer problema no exame, quando apareceu no exame é porque já extrapolou, já estourou a bomba. Mas a pessoa com sobrepeso e obesidade, ela é sim uma bomba relógio. A qualquer momento ela pode ter algum prejuízo relacionado a isso. Então o corpo dela não está funcionando igual a se ela estivesse com o peso dela normal. Agora, de informar as pessoas sobre isso, até tu colocar um medidor desses, e um medidor que dá pra ver ali, né, com uma exigência fora do saudável, eu diria assim. Até porque esse medidor aqui que eles colocaram, né, aqueles sarrafos para medir o tamanho da pessoa, ele dá a entender que quanto mais fino tu for, quanto mais fina tu for, melhor. E eu falo muito para mulheres magras, e não é porque tu tá isso aqui que tu esteja saudável e tão pouco com um corpo bonito. E para melhorar o teu corpo, muitas vezes, tu vai precisar aumentar um pouquinho o teu peso, ou ficar igual e mudar a composição corporal. Enfim, né, eu tenho vários casos de antes e depois, e às vezes o depois, principalmente no caso de pessoas que pesam muito pouco, são muito magras, o depois ela tá muito mais seca e
com peso igual ou com peso até maior. E aqui eles estão endossando não só que tu não seja uma pessoa grande, mas que tu seja extremamente pequena ou pequeno. Este é um lugar onde você pega o que quer e paga. Isto é bem legal. Sinto que encontrei uma brecha na minha jornada fitness. Inacreditável. Eles têm sorvete com 0 calorias. Que embalagem incrível, tipo 0 cal, 0 açúcar. Eles têm manteiga de amendoim com 0 calorias, o que soa como se eu preferisse ter alergia a nozes do que provar isso. Então, um monte de alimentos ricos em proteína aqui. Isso é incrível. Uau! E é claro que tem uma indústria enorme se aproveitando dessa exigência em ser super magro, oferecendo para os coreanos aí, assim como tem em todos os países, né, mas lá então isso deve ser muito, muito mais forte, oferecendo aí produtos que prometem manter essa magreza. Se esses coreanos que querem emagrecer ou se manter magrinhos forem nessa ideia aqui, desse tipo de alimento, eles podem estar muito mal, sabia? Porque o rapaz mostrou ali, né, o Will mostrou ali, alimentos 0, um picolé 0. Não existe, gente, nenhum alimento que ele seja 0 calorias. A partir do momento que tu consome um alimento, que tu mastiga, que tu engole, ele vai ter caloria. Ele pode ser 0 porque ele é 0 açúcar, mas ele vai ter outra coisa, um outro tipo de carboidrato para deixar doce, para manter o sabor. Às vezes ele não tem açúcar, mas tem gordura pra caramba. O próprio fato dos alimentos proteicos, eles terem proteína, isso não significa 0 calorias, e proteína não é vontade, proteína demais, inclusive engorda, tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Então esses coreanos que querem ficar magrinhos, eles talvez estejam penando muito mais para chegar lá, porque eles estão indo atrás dessa indústria que oferece essa gama de enganações enorme e que não vão ajudar eles a serem mais sequinhos. O que vai fazer isso é a comida, não esses industrializados aqui que ele está mostrando. O oportunismo, né? Especialmente gelatina, que é frequentemente vista como Ozempic coreano, oferecendo algo para encher o estômago com poucas ou nenhuma caloria. Toda essa proteína... Nutri, Ozempic coreano, eu quero, existe isso mesmo. Pessoal, não sejamos ingênuos, né? Por que eles falam isso? Aquilo ali, pelo que eu entendi, é uma espécie de uma fibra. Por que eles estão chamando de Ozempic coreano, né? Ou poderia ser Mounjaro, enfim. Porque o que essas injeções fazem? A pessoa não ter fome, não ter vontade. Ela olha para a comida saborosíssima ali, que antes ela ia comer tudo, né? Uma barra de chocolate que antes ela comeria inteira, e ela simplesmente fica até nauseada, ela não tem vontade. 0 impulso por comer. E, ao passo que se ela consumir essa fibra, que eles estão mostrando ali, que é uma fibra, né? Como qualquer fibra, conforme a quantidade que a gente comer, vai inchar no nosso estômago e vai ocupar muito espaço, não tirando a nossa vontade de comer outras coisas. Então, por este efeito semelhante ao das canetas, é que eles estão chamando de Ozempic coreano, mas não é mágica nenhuma, tá? Sabor de tubarão branco? Tipo, não me diz muita coisa e eu não entendo muito bem o verso, mas deixa bem claro que é 0 calorias, então você realmente não pode esquecer. Então, visualmente é como um tubarão, no sentido de ser cinza e ameaçador. Parece carne que foi deixada no freezer por cerca de 1 mês. O cheiro é bom pelo menos. Uau, o quê? Não é tão ofensivo quanto eu pensei que seria. Isso é realmente muito bom. Tem muito sabor. Eu pensei que seria muito neutro. É muito parecido com ponche de frutas. Ó. Quando você morde, não tem gosto ruim. Só não tem gosto de nada, realmente. Só a parte de fora é bem frutada. Dentro é agradável e tipo, vermelho assim. Mas se eu estivesse de dieta para manter minha boca longe de problemas, muito bem. Vamos experimentar a infame gelatina de corte como no maximizador de desnutrição. Porque literalmente quero dizer, não há nada nela. São 0 calorias. Isso só serve para realmente encher o seu estômago. Nada mal. Tome alguns destes, tipo 3 deles no café da manhã e você está bem. É louco pensar que agora, enquanto falamos, estou perdendo peso comendo sorvete e gelatina. Não tem calorias, mas estou queimando calorias conversando com você. Pense nisso. Temos um muffin de proteína, 200 calorias, que praticamente neste ponto parece um exagero. Não sei se devo fazer isso. Eu meio que me sinto mal. Quero passar por aqueles troncos. Eu me sinto mal por não ter passado naqueles troncos.
Gente, e ele falou ali bem como as pessoas devem imaginar, né? Que eu tô comendo isso aqui, eu tô emagrecendo enquanto eu me empanturro. E assim, ó, não sei como que funciona a legislação de alimentos na Coreia, tá? Do Sul, né? Mas eu vou dizer para vocês como funciona aqui no Brasil e eu creio que seja algo parecido lá. Como é que funciona aqui? Aqui a Anvisa permite que o alimento escreva no seu rótulo ali, 0 açúcar, 0 caloria, 0 gordura, na embalagem, se ele tiver até uma quantidade X limite estabelecida ali para cada nutriente, por porção. Então, digamos assim, ó, eu estabeleci que, na Anvisa estabelece que um biscoito tem que ter até, vou chutar os números aqui, tá, porque eu não sei de cor, tem que ter até 10 calorias um biscoito para tu escrever 0 calorias. Então veja bem, o que eu quero mostrar com isso? Não é que os alimentos que estão escritos 0 calorias, 0 açúcar, 0 carboidrato, não é que eles não tenham, mas eles têm uma quantidade que é abaixo daquela que a Anvisa estabeleceu, tem uma quantidade de corte. Se for abaixo dessa quantidade, pode escrever que é 0. Então eu creio que ali deve ser algo parecido, porque não existe um alimento sem caloria. No momento que tu ingere qualquer coisa, aquela coisa vai ter caloria. Pode ter pouca? Pode ser que seja pouquinho, mas tem. Outra coisa, para o teu corpo ficar bonito, se tu quer perder gordura, mas mantendo as formas, ficando tonificada e não uma gelatina, não é quanto menos comida melhor. Tu precisa te nutrir. Vamos voltar aqui. Vários desses mercados, e as roupas são tão pequenas que é uma loucura. Nesta etiqueta aqui diz F, que significa livre. Tamanho livre é basicamente a ideia de que é ajustável, então se você for uma pessoa coreana, você deveria conseguir caber... Como um tamanho único. Sim, mas como você pode ver aqui, não é um tamanho muito amigável para muitos estrangeiros, certo? Parece uma pet shop comprando pro cachorro. Sim, eu ia dizer que nos Estados Unidos eu veria isso em uma loja de roupa de crianças, Sim, sabe? Eu acho que se eu entrasse em uma loja e pedisse meu tamanho, eles apenas me dariam uma salada ou algo assim. Tipo, isso é loucura. Eu nem acho que minha coxa caberia nisso. Sim, eu acho que é isso. Olha o tamanho da blusinha, né, do tomara que caia ali. Minúsculo e é tamanho livre, ou seja, tem que caber na PP até a GG. Que a GG lá deve ser alguém pequena também, né? Mas é isso, né? O que a gente identifica aqui é que é aquele padrão de quanto mais fininha a mulher for, quanto menorzinha, melhor. E nós sabemos que composição corporal não necessariamente tem que ser pequena. Eu tenho pacientes que, sério, assim, ó, me procuram porque querem perder gordura, estão insatisfeitas e já pesam super pouco. Meninas, por exemplo, não são muito altas, não são baixinhas e pesam 50 quilos e tem um percentual de gordura alto. E para essas aí não adianta ter 45 quilos, elas não vão melhorar o corpo. Elas têm sim que perder gordura, mas têm que melhorar a massa magra. Dessa forma vai ter uma inversão no percentual de gordura e aí sim esse corpo vai ficar seco, durinho, definido. Agora, se ficar buscando só isso, quanto menos melhor, quanto menor a numeração melhor, tudo para dar errado. É a chance de ficar com o metabolismo super lento, perder massa muscular, acabar com o seu físico e acabar até com a sua possibilidade de melhorar com o passar dos anos. Tem tudo para ter uma velhice fraca quem busca esse tipo de coisa, uma velhice desnutrida. Se engordasse um pouco, as pessoas comentariam logo e diriam algo como: você ganhou peso, e o motivo para fazer esse comentário é eu notei você ou eu me importo com você. E então você deveria se sentir bem. Você deveria ser como: ela notou e ela realmente se importa comigo e ela acha que eu deveria perder peso para minha saúde. E aí, o que vocês acham disso? A gente tem que falar quando a pessoa está com sobrepeso ou não? Bom, a minha opinião, afinal, né? Estou fazendo aqui um react, então vou trazer a minha opinião. É que se tem alguém que é próximo a ti, que é muito tua amiga, alguém da família, mas que realmente seja próxima a ti, que tu ame muito, e essa pessoa sabe que tu a ama, é importante, com um jeito, tu falar com ela, né? Até pra saúde dela, em primeiro lugar, e tu sabe que aquela melhora do físico, da composição, aquele emagrecimento vai fazer muito bem pra ela. Mas cada caso é um caso. Não para uma menina que tá magrinha desse jeito, para alguém que está com sobrepeso e que tu te preocupa e a pessoa sabe que verdadeiramente tu te preocupa com ela. Isso é o que eu penso.
Tem muitas coisas que as meninas precisam fazer para manter a aparência. Eu acho que, em particular para as mulheres, se você está acima do peso, é comum ouvir pessoas falando de você pelas costas sobre isso. Eu mesma já passei por essa experiência. Estamos andando por... Acho que aqui nenhuma novidade, nenhuma diferença para o Brasil, para qualquer outro lugar, né? Eu acho que pode contribuir para uma saúde melhor, porque, você sabe, eu acho que ter mais peso pode realmente machucar muito os seus joelhos e suas articulações. Esse é um dos problemas que meus pais têm, então eu acho que esse tipo de peso, realmente, se eles não tivessem, eu acho que se sentiriam muito melhor e seriam muito mais saudáveis, com certeza. Certo. Então, você... Bom, eu como nutricionista aqui posso dizer que as duas coisas têm relação, magreza e saúde, mas uma não é sinônimo da outra, tá? Principalmente, assim, dizer que magreza é a mesma coisa que saúde, tá? Quem é saudável está dentro do peso, é magro. Mas nem todo mundo que é magro é saudável, deu para entender? Ainda mais hoje, né, que a magreza está se tornando cada vez mais comum através de métodos que prejudicam a saúde da pessoa. Tem gente que está ficando magra e desnutrida. Então, para esse caso, não necessariamente a saúde. Daqui a pouco essas pessoas vão começar a sofrer essas consequências. Pessoas que emagrecem desnutridas, sem comer, vão começar a ter perdas ósseas, perda de massa muscular. E daqui a alguns anos a gente vai ver cada vez mais essa consequência. Então, uma coisa tem a ver com a outra, mas não são sinônimos exatamente. Especialmente com as mulheres, elas fazem dietas realmente loucas. 10 anos atrás, tinha uma idol de K-pop chamada IU. Não sei se você a conhece, mas uma das suas dietas ficou famosa porque tudo que ela comia no dia era um batata doce, uma maçã e cubos de gelo ou algo assim. Então ela consumiria cerca de 200 ou 300 calorias no dia. E com isso, ela perdeu cerca de 10 ou 15 quilos em 2 semanas ou 1 mês ou algo assim. E muitas pessoas tentam o mesmo. Sim, exatamente. Muitas mulheres têm realmente um TA, né? Um transtorno alimentar. E uma pessoa que provavelmente, se ela era uma idol do K-pop, provavelmente já era uma pessoa magra que quis ficar absurdamente magra. Grandes chances de ter perdido aí metade desse peso ser de músculo, ser de massa muscular, e é tudo que a gente não quer para um físico bonito e saudável. Acho que uma das coisas que as pessoas não sabem é que, além da pressão social para se manter magro e saudável, os asiáticos orientais têm uma quantidade de células de gordura subcutânea muito menor do que nossos colegas ocidentais. E isso é bastante comum na Coreia, onde você verá aqueles tipos de corpo skinny fat, certo? Sim. Ou você verá homens ou mulheres que não parecem tão gordos, mas têm níveis realmente altos de gordura visceral, apenas porque não há muita gordura subcutânea que possa segurá-la. Então eles não parecerão tão grandes, mas ainda terão problemas cardíacos, diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, como em todos os aspectos. Então, não é preciso ter um tamanho tão grande para que uma pessoa coreana seja igualmente pouco saudável, assim como você sabe, uma pessoa de origem europeia ou... Entendi. Quantas calorias você diria que tem este prato? Se é pra... Então esse foi o documentário aí. Achei bem legal toda essa investigação que ele fez dos hábitos lá. E a gente consegue ver a reação em cadeia, né? O que leva essa pressão toda pela magreza e os maus hábitos que isso gera. Claro que devem ter as pessoas lá, muitas magras, saudáveis, que não apoiam esse tipo de conduta da magreza extrema, do baixar peso a qualquer custo. Mas a gente vê que lá também muito se utiliza de métodos errados de emagrecimento e que levam, inclusive, a uma piora da saúde, da composição corporal. A gente vê que os extremos são ruins, né? Países com excesso de pessoas obesas, doentes, é muito prejudicial, mas o oposto, como acontece na Coreia do Sul, também é muito ruim. Se tu gostou desse vídeo, te inscreve aqui no canal, deixa teu like e ativa o sininho para receber os outros vídeos que eu postar. Tchau!